Fala rapaziada, Mr. Vacilão aqui. Hoje vamos falar sobre Breaking Bad, uma das séries mais populares e aclamadas de todos os tempos, especialmente por relação ao desenvolvimento dos seus personagens e pela transformação, pela mudança que eles passam através das experiências deles e dos arcos de personagens que vemos durante o decorrer da série. O conceito da transformação, o conceito da mudança, é um dos temas centrais da série, e dá pra se dizer que a própria série passa por uma transformação através de um certo acontecimento que ocorre na segunda temporada. Todo o tom da série muda completamente depois desse acontecimento. Muda tanto que dá pra você dividir Breaking Bad em duas partes. Você pode dividir Breaking Bad pré e pós esse ponto de virada. E esse ponto de virada ao qual me refiro é a morte da Jane e as consequências drásticas que ela traz pra série. Na verdade, eu percebo que Breaking Bad, antes da morte da Jane, ainda tinha umas pitadas de humor negro e ácido, alguns alívios cômicos mais recorrentes na série. Só que depois da morte da Jane, tudo fica muito mais dark, muito mais sombrio. Isso fica muito evidente. Mas não é exatamente sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Sabe, quando eu assisti essa série pela primeira vez, uma certa pergunta ficou aqui dentro da minha cabeça. E eu sempre procurava a resposta ouvindo as opiniões de outras pessoas que assistiram a série também, no YouTube ou na internet, para saber o ponto de vista de outras pessoas sobre relação à própria morte da Jane e sobre quem seria o verdadeiro responsável pela morte da Jane na série. E claro, não existe uma resposta única aqui, obviamente. É algo bem complexo. Existem pelo menos 3 culpados pela morte da Jane, efetivamente. Que são o Walt, Jesse e a própria Jane. Mas você pode incluir outros fatores externos também, como algo que pode pesar na balança, mas, enfim. Esses 3 são os mais responsáveis. Tanto que eles estão presentes na cena da morte. Claro, Jane, que morreu, o Walt e Jesse. Os 3 estão presentes. E, portanto, os 3 são os mais responsáveis, na minha opinião. E recentemente eu vi um usuário no Reddit dividindo a responsabilidade por essa morte entre esses 3 personagens, através de uma porcentagem. E pensei, eu posso fazer isso num vídeo também. E é isso que a gente vai fazer hoje, considerando a trajetória dos acontecimentos da série. Então, bora lá. E começando pelo Walter, eu deixarei a responsabilidade dele numa porcentagem entre 30% e 25%. Um pouco mais ou um pouco menos que isso, na minha opinião. E na real é até um pouco incerto dizer se o Walt realmente matou a Jane ou não. Eu não sei se no Brasil ele seria, sei lá, indiciado por homicídio culposo. Eu não sei, não tenho certeza. Com certeza ele seria indiciado por omissão de socorro, isso sim. Isso em qualquer lugar do mundo. Mas eu não sei se dá pra considerar aquilo como um assassinato. Eu acredito que não. Mas claro, Jane só se afogou no próprio vômito porque o Walt a virou. Involuntariamente e sem saber direito o que estava acontecendo? Sim. Mas o Walt é um dos personagens mais espertos da série, talvez o personagem mais esperto e inteligente. Ele com certeza percebeu que a Jane estava tendo uma overdose e poderia ajudá-la. Ele não era qualquer um, ele sabia o que poderia fazer naquele momento e simplesmente escolheu não agir. E claro, quando tu escolhe não agir, você também está fazendo uma escolha. Ou seja, ele foi omisso e deixou ela morrer. E ele teve outros motivos para fazer isso. Motivos egoístas? Sim, grande parte deles, aliás. Mas o Walt só estava indo na casa do Jesse naquele momento para se reconciliar com ele, para fazer as pazes. E a Jane estava sendo uma pedra no caminho com relação a isso. Então quando o Walt deixa a Jane morrer, ele meio que faz isso pelo Jesse? Sei lá, ele meio que quer proteger o Jesse, ele quer tirar a Jane da vida do Jesse para que possa melhorar, tá ligado? É uma lógica meio distorcida, mas com certeza é uma das coisas que passou pela cabeça do Walter naquele momento. E é um dos motivos porque ele não ajudou. Pra pensar, o Walt seguiu da lógica do Batman no final de Batman Begins, lá com a cena do Ra's al Ghul, no final do filme. Tipo, não vou te matar, mas também não vou te salvar. Como se isso não significasse alguma coisa. Sei lá, é uma lógica meio esquisita. Mas só falando pra complementar, além da Jane ser uma influência negativa pro Jesse e ter feito o Jesse começar a usar drogas mais pesadas, além da metafetamina, como a heroína, que é o motivo da Jane ter aquele tipo de overdose. Enfim, além disso, a Jane já sabia do envolvimento do Walter com o Jesse, sabia que o Walter era um traficante e até tentou fazer uma chantagem com ele durante a série. Então o Walt basicamente se aproveitou dessa situação para fazer uma queima de arquivo. Então, considerando todos esses fatores, acho que 30% é uma porcentagem bem adequada. Agora falando sobre a responsabilidade do Jesse, a porcentagem dele também deixaria entre 30% e 25%, um pouco mais ou um pouco menos. Exatamente igual ao do Walter. E é um pouco difícil falar sobre o Jesse e a responsabilidade dele nesse acontecimento, porque acredito que parte do fandom meio que protege o Jesse. Acho que especialmente o fandom gringo, não sei se o fandom brasileiro faz isso muito. Eu acho que o fandom gringo faz bastante isso, de proteger o Jesse, de meio que passar a mão na cabeça dele e falar que ele era só uma vítima e tal, uma vítima das circunstâncias, não sei o que.
Mas querendo ou não, a Jane estava há 18 meses em reabilitação. 18 meses sem usar drogas, especialmente drogas mais pesadas. Acho que ela não usava nenhum tipo de droga, nem mesmo maconha, mas enfim. A Jane estava 18 meses em reabilitação e só voltou a usar drogas mais pesadas depois de ter um relacionamento com o Jesse. Durante o relacionamento, actually. E na real mesmo, eu só acredito que a Jane teve um interesse romântico tão repetido pelo Jesse depois de depois de desconfiar, né? Que o Jesse era um traficante e que ele usava drogas. Sei lá. Eu não sei se ela usou o Jesse só pra retroalimentar o vício dela. Talvez ela só tenha se identificado com o Jesse mesmo. Com os vícios e com os problemas que viciados em drogas têm e tal. Talvez ela tenha se identificado com o Jesse com relação a isso. De qualquer forma, fica claro que os dois despertam o pior lado um do outro. E os dois estão se autodestruindo ao longo da segunda temporada. E que seria melhor que os dois se separassem. E você até pode argumentar que o Jesse não forçou ela a usar drogas com ele. Isso nunca aconteceu na série. E claro, realmente, nunca aconteceu. Mas o Jesse morava do lado da casa dela. E os dois tinham um relacionamento íntimo. Por conta disso, os dois começaram a fazer tudo juntos. Inclusive fumar e cheirar. Enfim, não dá pra você contra-argumentar que o Jesse não exerceu uma influência sobre esse retorno dela ao vício, cara. Não dá. É tipo, sei lá, você falar que uma pessoa que tá tentando parar de beber vai ver uma pessoa que ela conhece bebendo e tal pra caralho e não vai sentir alguma coisa, não vai ter uma espécie de recaída, tá ligado? Dá pra você lutar contra isso, mas você vai ter aquela compulsão ali, reativando, se você tiver esse contato direto, especialmente com pessoas que você conhece, tá ligado? Embora esse exemplo nem seja tão bom assim, porque bebidas alcoólicas são legalizadas. Dá pra você, sei lá, apontar o dedo e culpar essa pessoa porque, você tá bebendo, você tá tomando álcool, pô, é crime. Tipo, não é crime. É totalmente legal. Diferente de, sei lá, metanfetamina e heroína. E querendo ou não, o Jesse alugando a casa lá da Jane é um evento catalisador pra toda a desgraça que ocorre no final da segunda temporada. Se o Jesse alugasse uma casa lá no fim do mundo, lá no cu do mundo lá, mano, a série tomaria um rumo completamente diferente. Não teria overdose, não teria chantagem, não teria avião caindo, não teria porra nenhuma, cara. Agora falando sobre a porcentagem da Jane, ela fica entre 40% e 50%. Talvez você até possa diminuir a porcentagem dos outros para aumentar a dela entre 60% e 70%. Porque ela causou isso pra si mesma, né? Pô, a gente tá no século XXI, todo mundo sabe que ao usar doses pesadas de drogas, especialmente heroína, você corre um risco de ter uma overdose, pô. Tudo que o Walter fez foi não intervir, deixar a natureza tomar o seu curso. Claro, isso é cruel e meio desumano? Sim, mas enfim, é o que aconteceu. E é importante relembrar que a decisão de tomar altas doses de heroína parte da Jane, e a decisão de chantagear o Walter também parte da Jane. São as duas piores decisões que ela toma na série, assim, na curta participação dela. A gente pode tirar de conclusão que ocorreu um efeito cascata aqui, um efeito borboleta absurdo. Uma série de eventos e acontecimentos, uma série de atitudes de vários personagens contribuíram para que a morte da Jane acontecesse, que acho que é o primeiro evento grande e marcante aqui de Breaking Bad, que muda totalmente o tom da série. A série a partir desse acontecimento fica muito mais sombria, muito mais dark, muito mais preto no branco, na verdade uma mistura de preto no branco. A série fica muito mais cinzenta, muito mais cinza, triste, perde o tom anterior, perde aquele humor ácido que existia anteriormente. A série se torna a partir daqui um drama criminal de verdade, com todas as letras. O que é adequado, porque pouco tempo depois o Gus é apresentado e todo o auge de Breaking Bad começa a partir daí. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Quem vocês acham que é o principal responsável pela morte da Jane em Breaking Bad? Quem vocês culpam pela morte dela? Aqui eu exibi só o meu ponto de vista, baseado no que eu assisti, de algumas coisas que eu li e vi e tal, depois de pensar um pouco mais a respeito. Mas vocês podem dar opinião aí nos comentários também, se quiserem, claro. Mas enfim, eu gostei bastante de fazer esse vídeo, cara. Gosto bastante de Breaking Bad, uma das minhas séries favoritas. Eu não sei se vou fazer mais vídeos sobre ela, porque é uma série muito discutida aqui, todo mundo já fez vídeos sobre, fazendo review e tal, discutindo algumas outras coisas, como teorias e... tal personagem deveria ter feito isso, porque certa coisa aconteceu, sei lá. Não sei se vou fazer mais vídeos sobre Breaking Bad no futuro, mas talvez eu faça, né? Enfim, galera. Valeu, falou, nos vemos no próximo vídeo.